Fala, nação tricolor ligado no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbacho na área, tô aqui para começar mais um vídeo e dessa vez para poder comentar a contratação de Paulo César Carpegiani como novo comandante técnico do Esquadrão de Aço. Gaúcho de 68 anos, Carpegiani chega ao Bahia depois de ficar um tempinho parado aí desde que foi demitido do Coritiba em fevereiro desse ano. E ele chega para assumir o cargo que Preto estava desempenhando até anteontem. Bom, Carpegiani já começou muito bem na carreira, né? Desde que era jogador já demonstrava um grande espírito de liderança, né? Tomava a frente em diversas ocasiões e era um cara que conhecia muito do jogo. Então, por conta disso, quando deixou de ser jogador, já se tornou treinador e já começou conquistando títulos, né? Com o Flamengo, em 1981, ele ganhou a Libertadores e o Mundial e no ano seguinte, em 82, já foi campeão brasileiro também. Então já começou a sua trajetória vencedora como treinador ainda bem cedo. Depois ele treinou times como o Internacional, o Banguives, na época que o Banguives foi bem no Campeonato Brasileiro, principalmente de 86, né, que acabou perdendo o título para o Coritiba, mas teve um grande destaque, surpreendeu a todo mundo naquele ano. Náutico, Coritiba, Palmeiras, Cerro Porteño do Paraguai, onde ele foi campeão paraguaio 2 vezes, Barcelona de Guayaquil, Seleção Paraguaia, onde ele ficou um período e se destacou principalmente por conta da coesão, da solidez do sistema defensivo. Depois voltou a treinar o Flamengo, treinou São Paulo, treinou Atlético Paranaense, Coritiba, Ponte Preta e outras equipes, rodando bastante aí no cenário nacional e também internacional, né? Porque além de treinar a seleção do Paraguai, ele treinou também a seleção do Kuwait e times da Arábia como o Al Nassr. Então, só por esse pequeno histórico que eu passei de Carpegiani, já dá para ficar bem claro que ele é um técnico que tem experiência, que tem bagagem e que tem nome, né, no cenário nacional e também internacional. Então, o primeiro ponto a ser destacado certamente é esse, né? Muita gente era contra a efetivação de Preto pelo fato dele não ter experiência, não só com times profissionais, como também nas divisões de base, né? Ainda estava muito verde. Só tinha vivenciado, por exemplo, o fato de Guto ser treinador e ele tá ali como auxiliar, de Doriva ser treinador, ele tá ali auxiliando também, Jorginho, enfim. A vivência mesmo de beira de gramado, ele ainda não tinha tido, né? Nessa nova contratação, nessa vinda de um novo técnico, era algo que a torcida e eu também pedia muito e que devia ser primordial na contratação desse treinador, que é a experiência, a bagagem, o nome que o cara tem, os trabalhos que ele já desempenhou e que o credenciam para poder treinar o Bahia e fazer com que esse time, com a liderança dele, com a responsabilidade e com tudo aquilo que ele já enfrentou em outras equipes, tanto brigando por título como brigando para não cair, assim como foi no Coritiba ano passado, que ele viva isso no Esporte Clube Bahia. Então era uma das coisas primordiais, um dos pontos principais a serem analisados e priorizados é essa experiência. Bom, e se analisarmos o mercado atualmente, as opções estão muito escassas, né? Milton Mendes chegou até a ser contactado pelo Esporte Clube Bahia, chegaram a ter uma conversa, né, o clube com o treinador, mas não chegaram a um consenso e o próprio treinador já revelou que não treinará nenhuma equipe mais de 2017, né, até porque ele rodou um pouquinho esse ano e voltará em 2018. Alguns técnicos, inclusive, já tomaram essa decisão, como por exemplo Roger Machado, que foi tentado até pelo Flamengo antes de contratar Rueda e não foi. Então era outra coisa a ser analisada, né? Não só a escassez do mercado, como a disponibilidade dos técnicos, até porque falta pouco tempo para acabar o Campeonato Brasileiro, né? O Bahia também tem o fato de que haverão eleições, então o técnico que vir não sabe se vai ter o seu contrato renovado com um possível novo presidente. Então são alguns fatores, alguns meio termos aí que acabam, de certa forma, atrapalhando o processo de contratação desse novo técnico. Então, analisando todas as circunstâncias, jogando todos esses fatores aí no meio, a melhor opção, ao meu ver, é Paulo César Carpegiani e foi a concretizada, né? Principalmente pelo fato da experiência que eu falei e também de assumir um desafio semelhante ao que ele assumiu na temporada passada. Ele foi contratado pelo Coritiba para poder livrar o time do rebaixamento e conseguiu. No entanto, quando continuou no time para a temporada seguinte, né, que é essa temporada atual, logo no começo acabou não tendo um destaque tão grande, a equipe não manteve o desempenho que havia tido
na temporada anterior para poder fugir do rebaixamento, e logo no começo, né, como essa cultura de demitir técnicos, o Coritiba já o mandou embora logo em fevereiro. Então ele ficou esse tempo aí se preparando certamente, né, se atualizando, porque é uma coisa que muita gente questiona. A gente tem que saber diferenciar e separar a experiência com o fato do técnico ser ultrapassado, né? Luxemburgo era um cara que muita gente falava, por exemplo, que estava ultrapassado, mas chegou no Sport dando resultado, agora que caiu de rendimento, né? Mas Paulo César Carpegiani segue essa vertente. É um cara que tem 68 anos, já passou por muitos clubes, seleções, então muita gente acha que ele está ultrapassado, mas não é isso que ele vem mostrando aí nos últimos trabalhos que tem desempenhado. E certamente esse tempo que ele ficou parado aí do Coritiba até agora poder assumir o Bahia, ele estudou, ele se preparou para poder ter essa oportunidade e com responsabilidade poder levar o Bahia aí para o rumo certo, né, de ficar na primeira divisão. Então o ponto da experiência, como falei, tem que ser levado em consideração, mas tem que saber diferenciar essa experiência com o fato dele ser ultrapassado ou não. Bom, Paulo César Carpegiani tem uma outra coisa muito interessante aí que demonstra em qualquer clube que ele passa, que é o fato dele priorizar, dele levar muito em consideração a disciplina, né? Não só a disciplina tática, como também aquela do dia a dia, de poder pegar o jogador que tem dificuldade nisso e treinar determinado fundamento. Ele é um cara muito rigoroso, né? E que aperta mesmo para poder tirar o melhor do jogador. E isso fica demonstrado aí em diversos trabalhos que ele já desempenhou. Então, no momento, prezar pela disciplina é muito importante para os jogadores verem que há um comando ali, que há alguém que está à frente e, de certa forma, tentando buscar o melhor para o clube. E isso pode ter faltado com o Preto, né? Esse negócio dele acabar se tornando muito amigo dos jogadores, os jogadores quererem ele como técnico, né? Falarem, manifestarem-se com relação à efetivação dele dessa forma tão explícita como foi, meio que distorce as coisas, né? Porque a gente tem que saber diferenciar o técnico como amigo do jogador, mas também como comandante, né? Ele tem que passar essa imagem de liderança e saber liderar da melhor forma possível, né? Mostrando para os jogadores que há sim um comando e que há algo a ser seguido e que quem vai estabelecer é esse técnico. Então essa disciplina, essa liderança é essencial, principalmente para um momento de crise na equipe, se a gente pode dizer assim, em que há uma pressão muito grande, tanto interna quanto externa, para que os resultados cheguem o mais rápido possível, para que poder conquistar os objetivos num espaço de tempo que não é tão grande. Então, isso daí, de certa forma, a liderança, a disciplina, encurta um pouco esse período de adaptação que o técnico terá, né, de conhecer os jogadores e tudo mais, porque adianta o processo, já que os atletas não precisam amadurecer a ideia de que ele é o treinador, porque ele já deve chegar com essa característica, com essa imposição. Mas por outro lado, o fato dele ser rigoroso, de chegar, de priorizar essa disciplina, também durante a carreira dele mostrou um lado um pouco negativo de criar rixa com certos atletas, de criar algum problema com alguns jogadores e assim acabar prejudicando o andamento. E a gente sabe que no Bahia tem alguns grupos de atletas que acabam se unindo. O próprio Zinho falou que quem tirou o Jorginho foi Hernani e Regis, né? Não sei se é verdade, não posso cravar nada, cada um lançou a sua versão da história, o próprio Hernani falou, mas a gente sabe que quando os jogadores se unem para alguma coisa, né, eles acabam conseguindo, até porque a representação do clube dentro de campo são os atletas. Então também tem que ter uma cautela, um cuidado com relação a isso. Não é aceitar o que os jogadores impõem, né? Assim como de certa forma pode ter acontecido com a efetivação de Preto Casagrande, mas é procurar um consenso, procurar uma linha para ser seguida e juntos, treinador e atleta, chegarem a um ponto e que esse ponto faça com que o Bahia só cresça e alcance os seus objetivos dentro do campeonato. Mas um ponto essencial, além da experiência, da bagagem, né, e da disciplina, é o fato de que agora o Bahia tem um treinador de verdade, um treinador que certamente dará um padrão de jogo, né, porque é um cara que durante a sua carreira sempre demonstrou que dá à sua equipe uma forma de jogar, né? A sua equipe tem um estilo de jogo e isso daí certamente ele vai adequar, ele vai estabelecer depois de conhecer os atletas, ver o material humano que ele tem em mãos. Então, ele também é um cara que
tem estratégia, né, que monta a equipe de acordo com o adversário e que sabe muito bem o que fazer com os jogadores, com o time que ele tem nas mãos, de acordo com a situação que ele está enfrentando. Então acredito eu que quando ele tiver que jogar de forma mais reativa, mais atrás, ele vai jogar. Contudo, quando tiver que se impor, principalmente jogando dentro de casa, que tiver que partir para cima, tiver que implantar um ritmo de jogo um pouco mais forte, mais acelerado, com uma posse de bola mais objetiva, certamente ele também fará isso. Então, um técnico que sabe se adequar, que tem uma análise de jogo interessante e que pela sua experiência, pela sua bagagem, sabe muito bem como se portar e como fazer com que a equipe tenha um bom futebol dentro de campo de acordo com o adversário, de acordo com o momento do time. Então essa confiança certamente é a responsabilidade dele, de poder resgatar nos jogadores através do desempenho dentro de campo. Então a experiência, a disciplina e um estilo de jogar pré-definido através de estudos e tudo mais devem ser os pontos aí pautados para que Paulo César Carpegiani possa desempenhar um bom trabalho no Sport Clube Bahia e possa o mais rápido possível impregnar nos jogadores a sua filosofia de jogo, a sua forma de jogar, o seu estilo de jogo. Então vamos torcer para isso acontecer o mais rápido possível. Acredito eu que agora sim a diretoria acertou em ter uma convicção, né, de tirar Preto no momento certo, quando o time tem um tempo aí um pouco mais prolongado para poder treinar, e já responder de imediato, trazendo logo um técnico para aproveitar esse tempo. Então a convicção que faltou em outrora, a análise que faltou também em outro momento, né, como na vinda de Jorginho, agora esteve presente, né? Então a diretoria foi convicta de tentar ao menos consertar o erro o mais rápido possível, porque o campeonato está funilando, está ficando apertado, então mais do que nunca nós torcedores, a imprensa, o time, todo mundo quer resultados, né? Então é isso que Paulo César Carpegiani vai ter que mostrar logo de imediato, né? A gente sabe que a cultura do futebol brasileiro é um pouco complicada, de técnico sair, entrar, por exemplo, é o quarto técnico que o Bahia vai ter na temporada, mas é o jeito, né? Tem que demonstrar resultado dentro de campo, tem que desempenhar um bom futebol para assim aos poucos ir vencendo e convencendo o torcedor e quem assiste os jogos do Esquadrão de Aço. Até acho que a diretoria teve um planejamento, né, esse ano, principalmente mantendo uma base boa do ano passado, trazendo alguns outros jogadores ali que tem potencial, que estavam em crescimento exponencial e que de certa forma não estavam sendo aproveitados pelos seus clubes, mas que no Bahia havia uma possibilidade de voltar a crescer na carreira, e um comandante certo para essa ocasião, que era Guto Ferreira, né? Então ele conseguiu desempenhar um bom trabalho. Aos poucos a gente via na equipe a sua filosofia de jogo, a sua forma de jogar, e quando o time estava começando a ter uma cara mais formada ali, ele saiu e infelizmente a diretoria não tinha um plano B. Isso ficou claro, né? E a alternativa mais palpável na época, né, e que a diretoria via como a certa, era a de contratar Jorginho. Mas não deu certo e depois faltou essa convicção que eu falei. Preto ficou um tempo aí como interino, certamente faltou comando, os jogadores não sabiam exatamente quem estava ali à frente, e isso acabou dando liberdade e espaço para os jogadores também tomarem as rédeas de certa forma, e isso norteou aí o Bahia das últimas rodadas, né? O Bahia que diminuiu a sua produção, o Bahia desorganizado, o Bahia sem um padrão de jogo pré-definido, sem uma estratégia estabelecida para determinados adversários, né? Então agora é missão de Paulo César Carpegiani, né? Meio que uma alternativa que estava disponível no mercado, que foi a melhor e a mais rentável no momento, né, para o clube, que possa consertar e apagar o incêndio, e que possa a sua liderança, a sua disciplina e o seu estilo de jogar, a sua filosofia de jogo serem vistas e evidenciadas dentro de campo através de jogadores com o desempenho que eles venham a ter. Então agora é torcer, a decisão foi tomada na hora certa, e o futuro, apesar de ser incerto, ao menos agora a gente pode esperar alguma coisa. A gente pode saber que tem um treinador que tem experiência, bagagem e que tem tudo para fazer um bom trabalho se
conseguir implementar a sua filosofia de jogo. Então torçamos para dias melhores no Bahia e que a gente possa fazer um resto do Campeonato Brasileiro da Série A um pouco mais tranquilo. Bom, é isso aí, galera. Essa é a minha análise, né, que eu tentei fazer de forma mais rápida possível e explanando todos os detalhes, todos os pensamentos que permeiam a minha cabeça. Se você concordou, já sabe, deixa o like. Se não concordou, deixa o like também, mas comenta aí embaixo, fala comigo. Vamos discutir um pouco aí, interagir para saber o que cada um de vocês acha, para que assim a gente possa chegar em um consenso. Não esquece também de compartilhar com todos os amigos, familiares e colores e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. É isso aí, galera. Tamo junto. Eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?